82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió, tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796AL. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza ultrassonografia geral e Doppler, ultrassom vascular, ultrassonografia 4D, punções e biópsias guiadas ao ultrassom com a mais alta tecnologia, que confere ao CDA resultados precisos por profissionais altamente qualificados. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Fones 3482-7427 e 3482-7428. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520AL. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico, Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Os olhos são as janelas da alma. Por isso devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Doutor Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico, Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepe. Todo dia, o dia todo, Dona Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste. Muito bem, muito bom dia.
O fato de alguém contar calorias, que é a energia que você recebe a partir do que você come e bebe, provoca suspiros nos nutricionistas e profissionais da educação física mundo afora. Contar calorias é uma prática demorada que, na verdade, para muitos é uma lição de futilidade. Para falar sobre isso, emagrecer é muito mais que contar calorias. Está conosco a nutricionista Renata Queiroz. Com trabalhos técnicos de Jane Kleber e imagens de Lucas Peverino. Programa Saúde em Foco, com André Pérez. Muito bem. Então, contar calorias. Renata Queiroz, bom dia. A gente leu aqui na abertura, né, que esse fato de contar calorias causa aí nos nutricionistas, em vocês, suspiros e profissionais de educação física. Que contar calorias é uma prática demorada, que na verdade para muitos é uma lição de futilidade. Você então, como especialista, o que é que você tem a dizer quando escolheu esse tema? Contar calorias. Eu como tem até uma foto que a gente colocou lá, eu como uma maçã ou como um brigadeiro, Jane Kleber? Que, ambos têm 90 calorias. Vamos lá, que tem então, Jane Kleber, você opta pelo quê? Pelo brigadeiro ou pela maçã, né? Os dois. Come a maçã, depois dá pro brigadeiro. Vai ficar com 180 calorias, mulher. Isso aí. E então, Renata, bom dia. Bom dia, André. Obrigada mais uma vez por estar abrindo espaço pra gente estar discutindo um assunto que ainda é tão polêmico, não é? Às vezes a gente chega... Às vezes, eu tô com o paciente no consultório e ele diz assim: doutora, quanto tem de caloria o meu cardápio? Quanto vai ter de caloria o meu lanche? Porque aí fica mais fácil quando eu for escolher alguma coisa por caloria. Às vezes eu olho pra ele e digo assim: já tá me dando preguiça. Dá preguiça pra mim, não dá preguiça pra você não, ficar contando caloria? Aplicativos que a gente baixa, alguns aplicativos são muito importantes. Até um certo ponto, ter esse controle do que você come é saudável, mas as pessoas às vezes estão exagerando. Aplicativo para você colocar quanto de caloria eu tô comendo, a batata doce tem tanto de caloria, mas colocar a macaxeira que tem tanto... Então, assim, tá virando meio que uma loucura, uma psicose, né? Então, coisas desnecessárias. Eu disse, gente, alimentação é mais simples do que todo mundo imagina, tá? Então, na faculdade, a gente aprende, e na teoria, na verdade, o que é emagrecer? É gastar mais, comer menos. Algumas pessoas até dizem assim: eu vou fechar a boca. Para emagrecer, é só fechar a boca. E aí eu fico pensando, o que é fechar a boca? Para você, o que é fechar a boca? Então, quando eu penso que quando o outro diz para mim, eu vou fechar a boca, eu já penso em algo que eu vou sofrer. Né? Parar de comer o quê? Parar de comer quanto? Então, ontem eu estava no consultório com uma menina de 11 anos. E aí, eu conversando com ela, e ela dizendo assim... E teve uma hora que ela disse assim: doutora, o que é bom e o que é ruim? Eu digo, tudo é bom. Uma criança, o doce faz parte da vida. A gente já falou outras vezes aqui que a gente cresceu comendo doce. Refrigerante. Menininha, amiga do meu filho, que ele até estranhou, que ela leva refrigerante, ela leva batata frita, ela leva... E ele não leva isso para a escola. Então, ele viu e disse assim: mamãe, olha o lanche da fulaninha. E eu estava até dizendo a ela, eu disse, primeiro, eu estava com os meus filhos no supermercado e alguém passou e falou a palavra salsicha. E o Guilherme, meu filho, tem 8 anos. E ele olhou assim pra mim e disse assim: o que é salsicha, mamãe? Aí a pessoa olhou assim pra mim como diz assim: Ave Maria, esse menino desse tamanho não sabe o que é uma salsicha. E de repente eu olhei e disse assim, eu fiquei na hora um pouco constrangida, mas depois eu fiquei feliz. Eu disse, que bom que o meu filho não sabe o que é salsicha, mas que bom que ele sabe o que é banana, o que é mamão, o que é cenoura, o que é tomate. Sim. Né? Então, são determinadas coisas que a gente tá exagerando, contando muito caloria para um lado e do outro lado permitindo tantos excessos. E poderia até ter dito a ele, né, Jane, que salsicha é o cachorro do Scooby-Doo.
Pois não, salsicha é o amigo do Scooby-Doo. Isso, salsicha é o dono do Scooby-Doo, né? Então assim, hoje a gente trabalha na nutrição com uma nutrição mais comportamental, que é uma nutrição onde a gente muda comportamentos diante da alimentação. Então, será que contar calorias, será que só fechar a boca adianta? Teoricamente, a gente acha que sim, mas e na prática? Eu digo que algumas teorias, quem deve ter lançado foi alguém magro, né? Que não exagera na alimentação. Porque quem tem excesso de peso, é complicado fechar a boca. É complicado contar calorias. Com certeza. Sem contar para contar calorias, que para você contar calorias, você precisa saber de quantas calorias você precisa. E isso tem uma taxa metabólica basal, que eu não sei a minha. Tu sabe a tua, Dona Kleber? Ninguém sabe. Quer dizer, eu não sei minha taxa metabólica basal. Na verdade, André, a gente faz uma média. O que é que a gente faz quando o paciente chega? Um paciente que não tem uma obesidade tão grande, a gente corta, em média, 500 calorias do dia dele. E isso, olhando assim, parece tão pouco, mas no final de semana, eu digo que a gente não perde 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos em um dia. A gente perde com o acumulativo do final da semana. Então, no final da semana, quem está perdendo 500 calorias por dia, vai perder em média 3.500 calorias por semana. Que dependendo, isso é bem individual, se dependendo de cada um, pode se perder de meio a 1 quilo por semana. Isso é muito bom. A questão é que as pessoas estão exagerando e elas querem, de um dia, engordaram durante 10 anos e querem perder tudo em 1 mês ou 2. Entendeu? E aí vira loucura. E aí vira doença. E aí vira frustração. Gera frustração. Então, ontem eu encontrei com um amigo meu e aí eu olhei para ele perdeu uma quantidade de peso importante, mas o ano passado foi um ano muito difícil para ele e ele terminou recuperando boa parte do peso. E eu olhei para ele e disse, volte para sua nutricionista, que sou eu, né? Se volte. E aí ontem mesmo ele já foi no meu consultório, a gente foi lá e assim, ele disse, quanto é que você quer que eu perca até o final do ano? E aí a gente combinou como seria. Ele disse, pode ser antes do final do ano? E eu disse, calma, você tem que se acostumar com uma nova vida. Porque não adianta você perder 30 quilos, recuperar 30 quilos e a sua vida ficar um efeito sanfona para sempre. Porque isso faz mal para a saúde. O efeito sanfona faz mal para a saúde. Além de frustrar. Além de frustrar o paciente. Dizer assim, o paciente que chega para mim, ele diz assim, eu sou a única pessoa que não consigo perder peso? Eu digo não, porque 99% das pessoas que chegam aqui, eles chegam com essa mentalidade, só eu que não consigo? Porque quando eu vou botar lá o meu, eu emagreci 30 quilos, eu vou passar só a parte boa, que foi ter perdido os 30 quilos. E o que foi que eu passei para chegar a menos 30 quilos? Eu digo que emagrecer é uma tarefa mega difícil. Eu tenho uma tela no meu consultório que eu chamo do caminho do emagrecimento. Então, eu conto uma história do que é o caminho do emagrecimento. É um caminho que tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem. E nesse dia que você não tá bem, o importante é respirar. Eu ensino para o meu paciente que ele tem que respirar. Não é só trocar a maçã pelo brigadeiro, mas vai ter dia que eu quero comer o brigadeiro. Por isso que algumas pessoas perguntam assim, você come chocolate? Eu digo, eu sou louca por doce. Eu não levo doces para minha casa. Porque se eu levar doces para minha casa, eu vou comer todo o doce. Então, o que é que eu faço? Eu evito, não levo para casa. Mas no dia que eu saio com os meus filhos e nós queremos comer doce, nós comemos doce. Eu tenho um grupo que se chama Mães Pâncreas, que são mães, filhas de filhos diabéticos. Tem filhos diabéticos. E aí, uma mãe falando lá que a minha filha chora porque não pode comer doce. Mas quem disse que a sua filha não pode comer doce? Pois é. Você vai falar sobre isso depois do intervalo. Por que as mães acham que as crianças hoje não podem comer doce? Eu também, às vezes, fico regulando os meus em casa por medo. Olha o refrigerante, olha o biscoito recheado. Umas dão demais, outras dão...
Olha o Nada, salgadinho, olha nada. o salgadinho, aqueles, né, que a gente conhece, que, né, são umas delícias, até os pais ficam filando lá. Depois do intervalo, né, Jane? A gente volta já. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com a FEP 91,5 é a sua rádio. Novo Nordeste FM, não tem comparação. Onde você vai almoçar hoje? Nós da Comedoria estamos esperando por você com o melhor da culinária brasileira e nordestina. Ou se preferir, peça que entregamos para você em qualquer lugar de Arapiraca pelo fone 3522-3100. E se quiser um toque especial para seu evento, contrate a gente. Comedoria, almoço e recepções. Porque todo dia é dia de Comedoria. 3522-3100. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796-AL. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo
é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar, aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió, tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Todo dia, o dia todo, tô na Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com André Feliz. Muito bem, lembrando para você que na Gino Benotti GB Multimarcas você encontra a Gino Benotti Bravo, que fica aqui na Praça Bom Conselho 41, telefone 996522678. E também lembrando para você que lá no Laboratório Nabuco Lopes você faz o exame toxicológico pelo menor preço do mercado, R$190 à vista. Fica na Rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho, no centro da cidade. O telefone do Laboratório Nabuco Lopes é 3522-5826. 3522-5826. Muito bem, estou conversando com a nutricionista Renata Queiroz. A gente está falando sobre emagrecer, que é muito mais que contar calorias. Renata, eu te perguntava antes do intervalo, e você me falava, né, que as crianças vão para as festas e os pais ficam regulando. Não vai comer doce, não vai tomar refrigerante. Peraí, para a fita, né? Porque a gente comeu doce, a gente tomou refrigerante e, no entanto, nós temos uma vida saudável. Uns mais, outros menos, mas temos. Qual é o segredo? A gente teve uma geração mais saudável do que a geração que está hoje, na verdade. Eu vi de um professor da universidade uma vez que ele dizia que nós estamos na era que os filhos vão morrer antes dos pais. Porque se a gente pensar nos nossos pais, nos nossos avós, eles tinham uma vida longa, né? Então hoje a gente está tendo uma quantidade de doenças crônicas muito grandes em adultos jovens, em adultos menores de 40 anos. Então antigamente o que era diabetes? Diabetes acontecia depois dos 40, 50, 60 anos. Hoje eu encontro pessoas com 18, 19 anos com pré-diabetes e outros até diabéticos e hipertensos. Isso é alimentação. Então agora mesmo, nesse intervalo, a gente estava conversando com uma pessoa aqui, que a gente diz assim, poxa, aos 65 anos, como você está bem? Qual o segredo? Esporte e boa alimentação. Então, e outro a gente não vai dizer aqui no ar. Não dá. O outro não pode depois, não. Depois das 10 horas da noite, né? O terceiro segredo, né? Vai estar incluso também. Felicidade está incluso. Endorfina está incluso nos ingredientes para a longa vida e a gente ter saúde. Mas, André, o que eu vejo é algumas mães restringindo às vezes demais, mas aí são muito poucas, e muitas mães permitindo demais os excessos dos seus filhos. E aí eu digo que não se preocupe, você não vai frustrar o seu filho, porque você diz a ele que todo dia não é dia de doces, tá? Porque senão nós éramos uma geração frustrada. A gente era uma geração frustrada. Então hoje, emagrecer
Ou a gente trabalha o comportamento do paciente diante a alimentação, porque qual é o perfil do paciente que chega para mim? É um paciente estressado, é um paciente ansioso, é um paciente, muitos pacientes com distúrbio de sono. Então, ou a gente primeiro trata esse alicerce, né, a raiz do problema, ou a gente nunca vai conseguir diminuir a compulsão alimentar para ele. Então, como eu estava dizendo no início, às vezes eu tenho que ensinar o meu paciente a respirar. Eu digo que eu entrei na yoga para ver o que eu poderia trazer da yoga para o meu consultório, e eu trouxe a respiração. Então, quando a gente respira, eu digo que quando a gente está em compulsão alimentar, que a gente vai pegar, porque uma vez num congresso, um psiquiatra disse: todo mundo é compulsivo. Todo mundo. Alguns têm compulsões diárias. Outros têm uma compulsão uma vez por ano. E não é? Quem nunca vai dizer que foi em uma festa e comeu, olhou assim, eu tô cheio, mas isso tá gostoso, eu vou continuar comendo? Pé na jaca mesmo. Pé na jaca, assim, absurdamente. Né? Ficar atolado na jaca. Quem nunca? Algumas pessoas têm isso todos os dias. Outras pessoas não. Então, a gente tem que trabalhar, tem que saber de onde vem esse problema. É só diminuir caloria? Se eu diminuir caloria de uma pessoa dessa, ela vai enlouquecer. Né? Então, eu tenho que trabalhar de onde vem essa compulsão. Será ansiedade? Será ociosidade? Eu lembro que uma vez no posto de saúde, eu trabalhava no posto de saúde, eu comecei a observar algumas pacientes minhas com grande excesso de peso. E elas chegavam, nada. O tratamento ele não evoluía, porque era uma ansiedade. E aí, a gente começa, eu digo que entre 4 paredes de um consultório, a gente rola de todas as conversas. Eu tive sexta-feira uma exposição, das meninas disseram que até sexóloga eu trabalho um pouco nessa área no consultório, porque às vezes a gente tem que trabalhar isso também. Então, esse grupo de pacientes do posto de saúde, eu não vi evoluir. E aí eu fui começar a estudar o perfil dessas mulheres. Eram donas de casa. Qual é o trabalho da dona de casa? Até o meio-dia, né? Onde limpa, faz almoço, arruma a cozinha. Lava o banheiro. E à tarde não faz nada. Qual era o horário que elas mais tinham compulsão? À tarde, porque elas não faziam nada. Então, o que foi que eu fiz? Pego alguns parceiros meus, eu digo, vamos fazer um curso de crochê, promover um curso de crochê dentro do posto de saúde e vamos ver a evolução dessas mulheres. André, foi lindo. Quando essas mulheres estavam 3 dias por semana no posto de saúde aprendendo o crochê, nos dias que elas não estavam, ou elas estavam juntas, ou cada um na sua casa trabalhando o crochê, elas começaram a ter resultado. Então, assim, se eu fosse trabalhar só diminuir caloria, não ia dar em nada. Ia ser frustrante para mim, ia ser frustrante para elas. A partir do momento que eu comecei a observar o que está levando essa compulsão, só é comer muito? O problema é só o excesso alimentar? Ou o excesso alimentar é uma consequência, de repente, de uma ociosidade? É uma consequência de um distúrbio de sono? Então, hoje a gente tem fitoterapia, remédios naturais que a gente coloca e que com meia hora o paciente está dormindo. E o paciente chega no consultório às vezes, doutora, só usei 15 dias, tirei e tô legal. Então é às vezes um medicamento natural que a gente nem precisa passar por aquele desmame. No dia que o paciente quiser parar de tomar, ele para, porque ele já regulou o seu sono. Você tem melatonina aí, né, é um suplemento nos Estados Unidos, para nós aqui é um medicamento, só é vendido com receita médica, diga-se de passagem. Mas que muitos pacientes reagem muito bom, outros não. Mas existem alguns substitutos da melatonina também que a gente utiliza e que tem um resultado magnífico na ansiedade, no estresse e na melhora significativa no distúrbio de sono. E também tem algumas coisas, Renata, que a gente pode elencar aqui. Por exemplo, enquanto você toma o seu café aí para não esfriar, alguns hábitos. Por exemplo, eu só consigo dormir, eu pego no sono muito rápido em qualquer lugar. Eu durmo ali no chão. Se eu tiver com sono, eu durmo ali no chão, com o ar-condicionado no 18, com a luz acesa, se eu tiver com sono. Agora, como é que eu durmo mais rápido e mais relaxado? Num ambiente escuro, completamente escuro, luzes apagadas,
sem nenhum facho de luz. Nem aquela luzinha do banheiro para você ver a luzinha do ar-condicionado. Só a luzinha do ar-condicionado já tá bom. Entendeu? Então, minha esposa diz assim, meu filho, eu queria ser assim, porque você é o DVD, deita, vira e dorme. Né? Então, tem algumas pessoas que levam o celular para a cama e fica lá, tudo apagado e tá lá o infeliz, mexendo, né? Com aquele brilho. Aquilo acaba com o seu sono. Você está preocupado com o que vai acontecer amanhã. A Bíblia fala que basta a cada dia o seu mal. Então, meu amigo, tá com problema para pagar a dívida amanhã você paga. Resolve. Ou amanhã você também não paga. É simples. Não, Jane? Ou você paga ou você não paga. Se não tiver, você vai fazer o quê? Isso. Nada. Não é verdade? André, foi bom você falar sobre a luz de LED. Há uns 6 anos, mais ou menos, eu tive num congresso nacional de obesidade, que é um congresso muito grande que a gente tem aqui no Brasil. E você vai todo ano. A cada 2 anos é o congresso e a cada 2 anos eu estou lá. E assim, há uns 6 anos, mais ou menos, 6 ou a 8 anos, a gente teve começou-se a falar, se preocupar com o sono e o emagrecimento. Qual era essa ligação? E aí foi colocada uma foto do planeta Terra, de satélite, dos anos 60. E a gente via a Terra toda escurinha, não tinha ponte de luz. E a partir do ano 2000 foi tirada uma outra foto e a gente tinha vários pontos de luz. Ou seja, a gente tem uma poluição visual, uma poluição de luz muito grande. Se a gente for perguntar ao nosso bisavô, quem tem bisavô, pergunte a ele que horas ele dormia. Dormia quando escurecia. Quando foi que começou-se a ter distúrbio de sono? Começou-se a ter distúrbio de sono, não só quando as pessoas começaram a ser mais estressadas, lógico, mas começou-se também com o excesso de luz. A gente tem luz de LED no computador, no telefone. Redes sociais são maravilhosas, mas a gente vai dormir com rede social. Ontem eu brinquei no consultório, eu disse para um paciente meu, celular até às 7 horas da noite, porque eu tô lhe dando uma formulazinha a partir das 8, dependendo do horário que ele acorda, como ele acorda muito cedo, a partir das 8 você vai tomar a medicação. Porque 8h30, no mais tardar 9 horas, você já tá com sono, você vai pra cama. Então, 7 horas, eu disse até ele, 7 horas você vai lá, o último momento que você vai ler redes sociais. Vai lá, olha os meus stories, porque eu preciso de visualização também. Então, mas só me vê até as 7 horas. Depois disso, você vai dormir, tá? Então, tira celular, televisão dentro do quarto. Gente, televisão dentro do quarto tira o nosso sono. Com certeza. Quando você diz, eu não durmo com luz, a gente não pode ter luz quando a gente tá dormindo. Porque o próprio hormônio melatonina, ele é secretado no escuro, quando a gente está dormindo. A partir de começar a clarear às 4, 5 horas da manhã, o hormônio com a luminosidade que vai entrando embaixo da porta, a gente vai começando a despertar. Então, é todo um ciclo hormonal que a gente precisa do escuro. Tá? Então, é tanto que se você for olhar pessoas que trabalham em plantões, pessoas que trabalham de madrugada, trocando o dia por a noite, são pessoas que têm um maior excesso de peso, são pessoas que têm um risco maior de hipertensão, diabetes. E eu dou muito o exemplo das enfermeiras, que dão muito plantão, que ficam muito acordadas. É verdade. Inclusive, só para título de informação, 70% da população do mundo tem problemas relacionados ao sono. A gente vai para o intervalo, a gente volta já. O programa mais saudável do rádio. André Pepis quem faz. Saúde em Foco. Desde 76 a gente se entende. Novo Nordeste. Está
Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comedoria e saborear o que há de melhor na culinária brasileira e nordestina? Pensou naquela salada, naquele peixe, naquele grelhado e as sobremesas? Ah, e por falar em sobremesas, aos domingos elas são por nossa conta. Comedoria, almoço e recepções, porque todo dia é dia de comedoria. 3522-3100. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Fórmula, especialista em você há 30 anos. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração. Eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar, aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió, tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796-AL. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepe. Nordeste 91, desde 76, que a gente se entende. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com André Pepe. Muito bem, lembrando para você que na GB Multimarcas você veste as marcas Gino Benotti Bravo, você homem que quer se vestir bem, como eu, com elegância, com estilo, com qualidade, sobretudo com preços muito bons. Olha, a promoção de calças masculinas excelentes que tá rolando aí na GB Multimarcas. Passa lá, hoje à tarde eu vou estar aí, viu, Guilherme? 99652-2678 é o telefone da GB Multimarcas, que fica na Praça Bom Conselho 41 aqui no centro da cidade. Repetindo, 99652-2678 é o telefone. E o laboratório Nabuco Lopes faz o exame toxicológico pelo menor preço do mercado, R$190 à vista. Você faz aqui na rua Fernandes Lima, 531, no centro, ao lado do Ministério do Trabalho. O telefone do laboratório Nabuco Lopes é 3522-5826. 3522-5826. Estou conversando com a Renata Queiroz, nutricionista. A gente está falando sobre contar calorias, emagrecer. É mais que contar calorias. Renata, a gente estava falando sobre a questão até do sono como desencadeador de várias doenças. 70% da população mundial sofre com algum tipo de distúrbio de sono, né? Isso. E aí, André, existe já trabalhos mostrando a ligação direta entre distúrbio de sono, ou seja, tanto aquele sono que a gente fala de pingadinho, que você acorda muito cansado, ou simplesmente menos que 7 horas de sono por dia. A gente tem que ter, no mínimo, 7 horas de sono. E aí, o distúrbio de sono, ele tá ligado tanto ao excesso de peso, pessoas que não dormem direito, ela tem uma predisposição a desenvolver obesidade, diabetes, hipertensão, até câncer. Na verdade, o que acontece? A gente fica inflamado. Né? Então, o organismo, ele secreta substâncias inflamatórias. E não é uma inflamação que a gente diminui com um remédio anti-inflamatório. A gente diminui essa inflamação curando o motivo dela, que às vezes é o distúrbio de sono. Às vezes é o excesso de peso. Então, são situações que não adianta, mais uma vez, contar a caloria, fazer um cardápio de baixa caloria, que o paciente não vai responder bem. Então, a partir daí, a gente tem que lançar a mão, como eu falei, de algumas fórmulas, algumas coisas para melhorar esse sono. E aí eu digo que é como mágica. Simplesmente o paciente começa a dormir, a ansiedade, que é por causa desse distúrbio de sono, geralmente quem não dorme, no dia seguinte fica mais ansioso, fica com aquela fome que você diz assim, eu tô querendo comer, mas eu tô sentindo que não tenho fome. Então aquele beliscado toda hora. E geralmente é por carboidratos. Então são pessoas que dizem assim, eu tenho compulsão por doce, eu tenho a necessidade de estar comendo doce. Quando a gente não dorme direito, o nível de serotonina da gente baixa. E uma forma da gente aumentar a serotonina é o carboidrato, é o doce às vezes, é o pão, é o biscoito que faz com que essa serotonina ela aumente. E aí eu digo assim, às vezes eu pergunto ao paciente, digo assim, então você come e aí você sente aquela sensação de, comi o doce, comi o chocolate e tive aquela sensação de bem-estar. É geralmente aquela sensação que faz com que a serotonina ela aumente e você tenha uma sensação realmente de bem-estar. E às vezes o paciente diz assim, doutora, não tem uma fórmula para doce? Eu disse, não, tem uma fórmula para você dormir. Quando você dormir, você para com essa, você simplesmente, como mágica, isso desaparece. Em 90% dos pacientes, quando eles retornam com 15 dias, que dizem que já estão dormindo bem, aquela ansiedade, aquela compulsão, ela simplesmente já desapareceu. Renata, eu vou lhe fazer uma pergunta, é uma curiosidade mesmo. E tem um porquê, né? Você sabe que eu não faço uma pergunta à toa. Você já atendeu algum índio? Índio, eu tô falando do índio nativo. Índio, não é aquele índio que veste jeans e que levanta a bandeira do sem terra pra cá. Eu tô falando do índio mesmo. Do índio? Índio. Da terra da Janicléia, de Palmeira dos Índios. Você já atendeu algum índio de alguma tribo?
Olha, que eu me lembre, eu posso ter atendido algum descendente no posto de saúde, no consultório não, mas algum descendente bem próximo, mas que more em tribo, não, com certeza não. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu vejo a Renata falar aqui, eu fico viajando, né? Ela fica falando, eu fico indo lá nas cachoeiras, lá no, né, nas tribos, naquelas selvas. Eu assisti um filme hoje de manhã que era feito com essas selvas e fico me lembrando do seguinte: a vida do índio, né? O índio não tem geladeira, eu tô falando do índio, gente, o índio nativo, o índio que mora numa tribo, né? O índio não tem celular, ele não tem geladeira, ele não tem freezer, ele não tem fogão. O fogão dele é a lenha, se ele tiver, ele tem que caçar de manhã para tomar café, ele tem que caçar para almoçar e ele tem que caçar para jantar de noite. Não é verdade? Ele não tem telefone, ele não tem TV. Mas aí tem trabalho já com índios. Eu nunca atendi, mas tem trabalhos com índios. Eu não me lembro que tribo, mas eu acho que do México, tribos que eram do México, e que alguns índios foram para os Estados Unidos, né? Morar nos Estados Unidos, saíram das suas tribos. E aí houve um trabalho acompanhando esses índios. E aí viram que o índio que não tinha problema cardiovascular, que não tinha diabetes, que não tinha excesso de peso, quando ele sai dessa vida aí, onde ele precisa caçar, ele faz atividade física, ele come produtos vindo da terra, então produtos naturais, né, que são os mais saudáveis, nada de embutido, nada de enlatado. Aí ele vai para os Estados Unidos. E aí ele vai se alimentar como a população dos Estados Unidos, ou seja, mais fast foods. E aí, esse índio, ele começa a desenvolver doenças daquela população. Então, acabou a vida saudável. Então, ele começa a ter problemas cardiovasculares, engordar, ter diabetes e hipertensão. Aí a gente vem para a história também da genética. O que é que se sabe hoje? Que a genética, ela tem uma culpa em 20%. Meu pai tem obesidade, minha mãe tem obesidade. Ai, doutora, meus pais são obesos. Então, eu tinha que ser uma obesa? Tinha. Porque você tá na casa dos seus pais. Então, os seus pais são reflexo para você. Os pais não vão comer uma pizza no jantar e fazer inhame, macaxeira e cuscuz para os filhos, não é? Eles vão dar pizza no jantar para as crianças também. E aí começou-se a observar irmãos gêmeos que foram criados em lares diferentes. Então, aquele filho do pai e da mãe obesa que foram criados por esses pais, eles desenvolveram obesidade. Aquele filho que saiu desse leite familiar e foi para outra família que tinha uma alimentação saudável, ele não desenvolveu obesidade. Eu lembro que num congresso como esse de obesidade, tinha uma psiquiatra na época, e ela disse que estava indo no congresso para tentar entender por que aconteceu aquilo com o filho dela. Porque ele engordou, era um menino adotado, e ela perguntava, eu não sei os pais dele, mas ele desenvolveu obesidade. Mas o que tinha acontecido? Eles eram brasileiros, saíram do Brasil, passaram 10 anos nos Estados Unidos. Quando eles foram para os Estados Unidos, esse menino, a alimentação mudou totalmente, voltaram para o Brasil, mas esse menino já era obeso. E aí, ele não parou, mesmo no Brasil, os costumes de lá vieram para cá. Então, esse menino desenvolveu. Então, o que foi dito para ela? Olha, os pais podem ou não ter sido obesos. Ninguém sabe, ele é adotado. Mas ele foi para um ambiente que propiciou a obesidade dele. Então, não é pensar, nesse caso, muito na genética, é no ambiente. Se a gente tem um ambiente obesogênico, um ambiente que vai propiciar a obesidade, a criança ela vai crescer e vai ser um adulto obeso. Realmente nós somos fruto do meio, né, Jane? Somos fruto do meio. Não é verdade? Muito bem. Conversei com a Renata Queiroz, nutricionista. Ela atende aqui na Clinvacin, em Arapiraca, lá com hora marcada, hora e dia marcado, viu, Jane Barbosa? Avenida Deputada Ceci Cunha, número 805, aqui no bairro Novo Horizonte. O telefone de lá é 3530-8061, 3530-8061, e também atende aqui na Clínica Fraci Feijó, também aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha, número
97A, o telefone é 4102-0533, na Clínica Fraci Feijó. Anota aí, 4102-0533. Você liga para lá e pode marcar sua avaliação, que com certeza será muito bem atendida. Renata, muito obrigado por ter vindo. Fica já a convocação aqui, a intimação para você vir falar sobre mães pâncreas. O que é isso, né não, Jane Kleber? Mães pâncreas, sabe o que é isso? Pois você vai ficar sem saber mesmo, porque você vai saber aqui no Saúde em Foco, quando a Renata retornar. A gente já vai deixar a entrevista pré-agendada aqui para ela vir falar sobre esse projeto maravilhoso que o Saúde em Foco faz questão de participar. Estou recebendo aqui um WhatsApp aqui do meu querido amigo Paulo Aguiar, vice-prefeito da cidade de Lagoa da Canoa. Querido Paulo, muito abraço, um grande abraço para você, muita satisfação em tê-lo aqui como nosso ouvinte. Grande abraço, uma amizade que eu fiz aí com esse pessoal bacana de Lagoa da Canoa, a prefeita Tainá Veiga e o seu amigo e vice Paulo Aguiar. Muito obrigado, amigo, pelo carinho da sua audiência. Renata, muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vinda. André, deixa eu encerrar fazendo um convite a todos. Eu tô com uma exposição em homenagem às mulheres no Arapiraca Garden Shopping. A gente, dia 8, foi dado início a essa exposição no shopping, mas a gente está com alguns outdoors na cidade. Essa exposição são de pacientes minhas, então 9 pacientes minhas que estão ainda em processo de emagrecimento. Então a gente colocou essa exposição com o objetivo de quebrar clichês, de achar que mulher bonita é só mulher magra e trincada, e também de incentivar a autoestima. Essa campanha, de forma alguma, ela para incentivar o excesso de peso, até porque essas mulheres, elas já estiveram muito mais em risco de desenvolver doenças, agora estão em processo de emagrecimento, e essa campanha foi muito linda, porque depois que elas se viram, depois do ensaio fotográfico, isso deu muito mais gás para elas continuarem no processo de emagrecimento. Então, o objetivo também é aumentar a autoestima. Então, a exposição ela fica no shopping até dia 30 de março. Todas as quintas-feiras a gente tem workshop para as mulheres. Amanhã a gente tem um workshop de maquiagem, onde eu estou muito feliz porque a gente começou a anunciar esse workshop ontem à tarde, eu ainda estava no consultório, e hoje pela manhã o maquiador me disse que das 20 vagas que a gente colocou disponíveis para o workshop, a gente só tinha 5 vagas. Então eu fico muito feliz. Então eu já entrei em contato hoje com o shopping, a gente já está ampliando o local do evento de amanhã, então possivelmente a gente vai conseguir colocar o dobro de pessoas que a gente pensou ontem que poderia levar. E assim, convido a todos, vão lá, vejam as meninas, se inspirem nelas, porque como a gente falou aqui, o processo de emagrecimento é difícil, mas não é impossível. Para todas que não desistem, ele vai acontecer. E emagrecer é muito mais que contar caloria, é comportamento. Bacana. E isso nós nutricionistas estamos trabalhando muito, não só com o que é bom e o que é ruim. É o comportamento diante da refeição e sem os exageros. Lógico. Muito obrigada. E sim, Mãe Pâncreas, a gente volta aqui outro dia. É um projeto lindo que eu tô com ele na área de diabetes e a gente espera voltar assim aqui, conversar e divulgar o nosso projeto.